Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Amém. Bendito e glorificado seja Deus. Bom dia. Bom dia. Que bom que você está aqui para experimentar o abraço da misericórdia do Senhor, o abraço de Deus que chega a nós pela canção nova. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Sou o Padre Felipe Carvalho, padre da Arquidiocese de Belo Horizonte, a anfitriã desse evento que acolhe-os com muito carinho. Sou nesse momento agraciado de estar aqui pela 4ª vez. Desde a primeira edição do Canção Nova Abraça Minas, aqui estive e mais uma vez estamos juntos para ser sinal dos braços de Deus. Estou como pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a quem os cumprimento com muito carinho aqui, que estão presentes, né? Também assistente eclesiástico da Renovação Carismática Católica e das mães que oram pelos filhos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. E por graça de Deus, um amigo da Canção Nova. Sempre encontro nesta espiritualidade, nesta comunidade, um lugar de abraço, que me acolhe com muito carinho como irmão, e é por isso que estou aqui, agradecendo a Deus por Ele suscitar no coração da sua igreja uma canção nova. Eu tenho certeza que você também. De alguma maneira você está aqui porque a canção nova do Senhor te alcançou. E nesta hora, como que colocando um pouquinho mais de luz naquilo que o Espírito Santo já está fazendo e está fazendo muito, desde que nós chegamos aqui, eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã, como me foi proposto pela intercessão, algo que eu tenho certeza que todos nós já fizemos pelo menos uma vez na vida: a murmuração. Todos nós já tivemos esse péssimo hábito, esse pecado. Quando não muitos, alguns estão numa vida de murmuração. A Marilza, agora há pouco, a quem eu tenho uma profunda gratidão pela vida, pela missão, ela foi responsável por minha formação como pregador. Não vou falar quanto tempo não, para poupar as nossas idades, não é? Mas ela foi minha formadora de pregação. Muito obrigado, Marilza, pelo dom da sua vida, pelo seu testemunho, viu? Ela dizia sobre a esperança grande a qual nós somos chamados, não é? Esperança que nos faz colocar a nossa fé numa atitude expectante. Mas deixa eu contar para você, esta esperança, ela é neutralizada, ela é aniquilada por um vírus que vai crescendo dentro do nosso coração sorrateiramente, que é a murmuração. Para a gente perceber a profundidade do que Deus quer fazer conosco, toma comigo a Sagrada Escritura, na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Filipenses 2, 13 a 15. Amém, misericórdia, encontraram? Diz assim: na verdade, é Deus quem produz em vós tanto o querer como o fazer conforme o seu agrado. Fazei tudo sem murmurar nem comentar, para que sejais irrepreensíveis e íntegros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma sociedade perversa e corrupta, na qual brilhais como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. Palavra do Senhor. Vejam, São Paulo vai nos dizer que Deus mesmo inspira o que Ele quer, e é Deus mesmo que, na força do seu Espírito Santo, nos dá a graça de executar aquilo mesmo que Ele nos inspirou. Porém, São Paulo já adverte a comunidade dos filipenses sobre esse risco, porque nós podemos fazer as coisas de Deus com alegria, com gratidão,
mas nós podemos fazer as coisas que são de Deus com murmuração, com reclamação, com aquele queixume que a Marilza dizia agora há pouco pela manhã. Quando a gente entende o que é mais fácil de nós identificarmos dentro de nós, não é? Então vamos começar definindo o que é a murmuração. A murmuração, quando a gente olha a palavra de onde ela vem no latim, murmurare, significa quase que uma transliteração dos grunhidos, porque o sentido é de falar em voz baixa, de resmungar, sabe aquele balbuciar a palavra que a gente, vez ou outra, está conosco, né? O som lembra isso, murmuro, né? Murmurare, é o mu, entende? Desta boca que não fica quieta, e que o tempo todo a gente vai balbuciando palavras, mas com uma intenção de lamentar, uma intenção de se queixar. Isto é a murmuração. Isso no sentido literal da palavra, mas quando nós ampliamos à luz da graça de Deus, nós percebemos que a murmuração, ela é um pecado contra a esperança. Diga para quem está do seu lado aí, a murmuração é um pecado contra a esperança. E isto é muito sério, meus irmãos e irmãs, porque estamos vivendo o ano santo da esperança, virtude teologal que foi infundida em nossas almas no dia do nosso batismo e que precisa crescer de forma que nós desejemos o céu e tenhamos a certeza dele. Mas tem algo que vai contra a murmuração. A murmuração é uma manifestação de desconfiança de Deus. Toda vez que alguém murmura, no fundo, ela está se colocando num lugar de soberba. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos traduzir em miúdos aqui. Nós, pela fé, entendemos que até o bem que nós fazemos vem de Deus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Logo, nós sabemos que Deus está no controle. Se as coisas saem como a gente planejou, é porque Deus permitiu que saísse como nós tivéssemos planejado. Se as coisas saem não do jeito que nós planejamos, se as coisas ferem um pouquinho os nossos planos, está na permissão de Deus. Entende? Deus não deixou de ter o controle. Deus não deixou de ser Deus, porque aquilo que você sonhou não se realizou, aquilo que você idealizou não se concretizou. Ele continua sendo Deus, e está tudo certo, porque a nossa confiança não está nas coisas de Deus. A confiança dos santos, dos amigos do Senhor, não estão nas obras de Deus, está em Deus mesmo. E isto não nos falta, Deus não nos falta. Agora, a soberba vem muito sutil, porque no fundo, nós vamos iludindo o nosso coração e começamos a achar que vamos crescendo na santidade, crescendo nas virtudes, para Deus fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu sonhei, como eu planejei. Conseguem perceber aqui a malícia? Nós não servimos a Deus, nós servimos a nós mesmos. E aí, quando a coisa não acontece do meu jeito, eu começo a murmurar. Ah, mas tinha que chover logo hoje. Tudo preparado para eu ir sair de casa. Vem essa chuva está atrapalhando tudo, essa chuva está dificultando. Era para ter 2.000 pessoas aqui, só tem 500. Ah, mas meu marido tinha que chegar agora. A visita que chegou em casa. Começam a prestar atenção. Como que a murmuração vem fazendo com que a gente, num primeiro momento, enxergue até a nossa cegueira. Uai, mas quem de nós aqui controla a chuva? A gente controla mal os equipamentos, e eles têm vida própria, né? Tem hora que está tudo regulado, o negócio bagunça. Quanto mais o céu. A gente vai dizer, Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus, a gente não controla nem os fios de cabelo da cabeça, né, Alexson? Não controlamos.
quanto mais as coisas que não dependem de nós. Por isso, a malícia, a perversão da murmuração está no fundo na soberba, de querermos ser o que não somos, de querermos ser Deus. E aí São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, ele tem uma frase muito profunda que diz assim: a murmuração é a ferrugem da caridade. Olha que frase forte. A murmuração é a ferrugem da caridade. Ora, porque se eu murmuro, significa que o meu amor para com Deus não está perfeito. A ferrugem é aquilo que vai sendo corroído, não é? E a gente sabe muito bem que se a gente não intervém no tempo certo, a ferrugem acaba com a força do ferro, com a força do metal. É por isso que a gente pinta, né? A gente dá uma mão de tinta lá nos ferros, porque é natural que com o tempo ele oxide com o contato com o ar. Então aí está para nós uma questão de atenção. Com muitas aspas aqui, é natural que a gente comece a querer enferrujar a caridade com o contato com a vida. Porque deixa eu te dizer uma coisinha, a vida não vai seguir os scripts, o roteiro que você escreveu. A vida que você vive, ela não é determinada por você. E se o meu coração está apaixonado por mim mesmo, se o meu coração é um coração soberbo, eu perco a esperança quando os meus sonhos são frustrados. Eu perco a fé. Tem muita gente que abandonou a Cristo, não é porque não acredita, não entende nas verdades de fé, não é porque nunca ouviu pregação, nem teve vida eclesial, é porque o coração não foi atendido do jeito que queria. Quis servir a Cristo sem abandonar a si mesmo. E então vejam, nesta pregação que o Espírito Santo está nos impelindo, é aquela verdade que nosso Senhor nos exorta: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Porque, sejamos francos, nem a gente tem paciência para nós mesmos no dia que a gente está para resmungar. Não tem coisa pior do que estar ao lado de alguém murmurador, que tudo está ruim, que nada adianta, não é assim? A gente tem, até mesmo assim, uma capacidade de ser igual sabão, a gente vai escorregando de fininho, e vai deixando o outro reclamar da vida. E o mais curioso, nesse tempo todo que eu estou na igreja, já vai fazer mais de 20 anos isso, eu tenho percebido uma coisa curiosa: quem mais tem graças da parte de Deus são os que mais murmuram. Onde é que a gente se perde nisso tudo? Por que a gente é assim? Não sabemos. O que sabemos é que nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos perdendo a esperança a qual nós fomos chamados. Nós vamos fazendo com que aquilo que é vontade de Deus que se manifesta na nossa vida por meio dos acontecimentos da história, seja retardada, atrasada. Se a gente olha isto muito claramente, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver um exemplo. O povo foi libertado do Egito. Deus estava os guiando, era simplesmente o seguinte: fazer o que precisa ser feito. Deus fala assim: vai para a direita, vamos para a direita, vai para frente, vai para frente. Deus foi tão pedagógico que ele pôs uma coluna de fogo à noite para o povo enxergar onde que tinha que ir, e de dia uma nuvem. É um GPS melhor do que o nosso. Mas esse povo começou a murmurar. Êxodo 16:2 diz assim: toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Deus e Moisés. Mas lá na frente, no livro dos Números, vai dizer a mesma coisa, que o povo começou a murmurar. Já estamos cansados, nossa água está acabando, estamos fartos desse alimento miserável. O Senhor trouxe a gente aqui num lugar para ser picado de cobra, estamos morrendo. E o que acontece? À medida que a murmuração
vai crescendo dentro do coração desse povo, esse povo vai ficando mais difícil de chegar no caminho. É por isso que gastou 40 anos. Não porque a distância era longa. Eu nunca fui à Terra Santa. Não sei se os senhores já foram. Mas pelo que a gente vê no mapinha, a distância é curta. 1 ano, 2 de caminhada chegavam tranquilamente no destino. Mas gastou 40 anos porque murmurou. Meus irmãos e irmãs, o que está por trás disso tudo? A soberba, que insiste em fazer com que a gente ache que sabe o caminho, que ache que a gente está no controle de tudo, enquanto na verdade quem nos guia, quem nos sustenta é o Senhor, é a graça dele. Ora, quando a gente murmura, o nosso olhar se volta para trás. O povo reclamou porque começou a olhar o que passou. Ah, mas no Egito a gente tinha cebola. No Egito a gente até era escravo, mas tinha água. No Egito. E aí a gente começa a observar em nós mesmos. Toda vez que a gente começa a olhar muito para trás, a gente começa a se lamentar do tempo presente. Ah, mas quando eu tinha 15 anos eu era mais feliz. Eu brincava esses dias com um padre amigo meu. Tá vendo? Até nós padres precisamos tomar muito cuidado, porque senão a murmuração chega sorrateiramente. Eu dizia para o padre Carlos assim: eu tenho saudade da época que minha única obrigação era brincar, né? Que eu era feliz e não sabia, mas no fundo, o que está acontecendo? Olhando para trás e esquecendo que Deus não nos chama a voltar a um passado, Deus nos chama a ir para frente. E então nós já começamos a perceber um caminho. Como é que nós vamos vencer a murmuração? Não é olhando para o que passou. Nós vencemos a murmuração olhando para a frente, para o alto, para a direção que Deus nos dá. Já tem gente cochilando aí, então dá uma cutucada aí e pergunta assim: você sabe para onde Deus está te levando? Você sabe onde Deus quer que você chegue? Qual é o destino da sua vida? Por isso, meus irmãos e irmãs, se vence a murmuração, esta ladainha do encardido, como o Padre Léo muitas vezes definiu a murmuração. Em primeiro lugar, reconhecendo. Vou dizer então um passo a passo para vocês da murmuração, para vencer a murmuração. Se você quer vencer a murmuração, porque você sabe, se continuar murmurando, você não vai chegar no céu, porque a sua esperança vai atrofiar, e sem esperança você não ama, e se você não ama, você não chega no céu. A primeira coisa que você precisa bater no peito e assumir: eu sou murmurador. Difícil, né? Porque é bom quando a gente fala: minha sogra não para de reclamar, meu marido reclama de tudo. E você está reclamando dos dois. Não é assim? Quando a gente assume, a gente começa a nos colocar na condição de mudança. Não existe realidade que não é mudada se ela não for assumida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para nós mesmos com sinceridade e ver: puxa vida, eu reclamo bastante mesmo. Eu tenho sido ingrato, cego, porque eu estou olhando muito para trás. Eu estou olhando muito porque eu perdi. Eu estou olhando muito para as minhas frustrações. E esqueci de olhar na direção da vontade de Deus. Para onde Ele me chama. Imaginem vocês, se essa orquídea tivesse fala, não é? Bonita, não é? Verdinha. A Selma ia até gostar. Aí, Selma, bonita, florzinha, mas um dia ela foi semente. Se ela lembra da época que ela é semente, ela vai falar assim: era melhor quando eu era semente, estava mais quentinho dentro da terra, eu tinha tudo que eu precisava dentro da semente. Só que ela não foi chamada a ser semente, ela foi chamada a ser flor, a crescer. E justamente para que ela crescesse, ela precisava ser frustrada.
O mundo de hoje não entendeu que a gente só cresce na santidade, a gente só cresce na humanidade quando a gente é contrariado, quando as coisas saem do jeito que a gente não espera. E sim, ela se transformou nessa orquídea bela, que todo mundo testemunha, porque as coisas não saíram do jeito que ela queria. Porque se saísse do jeito que ela queria, ela não estaria dando flor. A sua beleza não teria sido vista por ninguém. Então, meu querido, minha querida, sonhar, planejar, desejar um mundo melhor não é um problema. Mas nós não podemos ficar focados quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Aí está o primeiro passo para vencer a murmuração. Eu reconhecer que eu sou assim. Difícil, né? Por isso nós precisamos do Espírito Santo. E eu até fiz questão de começar a leitura dos Filipenses num versículo anterior do nosso foco, para dizer isso. É Deus mesmo quem inspira. Porque sem o Espírito Santo, a gente continua cego. A gente acha que isso é normal. Tem pessoas que acostumaram tanto a reclamar, tanto a murmurar, que elas acham que a vida delas é assim. E não mudam mais. Acham que isso é assim e vão induzindo as pessoas a reclamar. Vocês já viram gente que quando a gente para conversar, senta lá no ponto de ônibus, aí vai começar a contar a ladainha das tragédias da vida, né? Porque só tudo deu errado na vida da pessoa. Não consegue ver nada direito. Aí pergunta, e para você? Aí você começa a dizer as coisas boas. Aí, nossa, mas não tem nada de ruim na sua vida, não. Só tem, mas eu vou ficar contando isso para quê? Não é? O que não mata engorda. E graças a Deus nós estamos vivos. Ou seja, estamos gordinhos. Fortaleceu. É para frente. Mas não adianta. Não adianta reconhecer. Porque o segundo passo para vencer a murmuração é a reeducação da língua. Porque diante do mesmo foco, nós podemos ter duas posturas: ou da lamentação, ou de um olhar de esperança, de um olhar para frente. Diante da mesma situação, a gente pode pegar um copo d'água pela metade. Pega para mim um copo de água, por favor, Alex, para ficar bem. Põe água só na metade. A gente pode fazer assim, olha, todos nós somos um copo d'água. Obrigado. O copo é o mesmo, não é? A água é a mesma. Mas você pode ter duas posturas radicalmente distintas. Ou você pode focar na água que falta para o copo ficar cheio, ou você pode ser grato pela água o suficiente que já tem dentro do copo. O que mudou? O meu olhar. Porque o copo é o mesmo. O copo não mudou. A água não mudou. Eu ficar reclamando que falta 2 dedos aqui para encher d'água, não vai encher o copo de água. Mas quando eu começo a ser grato, porque já tem mais de 3 dedos de água dentro desse copo, eu começo a olhar com esse copo com mais amor. Eu começo a valorizar, inclusive, cada gota d'água que tem aqui dentro. Eu começo a perceber que vale a pena continuar lutando para que a água mais caia aqui nesse copo. O que mudou foi a nossa postura. Vou até beber um golinho d'água. Mudou a postura. É por isso que São Tiago nos exorta que diante da murmuração, toma nota, depois você confere na sua Bíblia, Tiago capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém que seja assim, irmãos. São Tiago está nos dizendo que a gente usa o mesmo instrumento ou para reclamar ou para agradecer. O remédio para a cura, depois que eu aceito que eu sou murmurador, é começar a substituir as minhas palavras. Ao invés de queixa, gratidão. Ao invés de indiferença, um pouco mais de gratuidade. E é isto que nós chamamos de louvor.
Um coração que louva é um coração que tem esperança. Um coração que louva é um coração que confia em Deus, que vê as coisas como Deus vê, que se alegra com Deus e com o que Deus faz. Por isso o louvor nos põe na contramão do mundo. O louvor descortina para nós uma presença sobrenatural. Quanto mais nós louvamos, mais nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, porque nós começamos a entender quem nós somos, o que o mundo é, qual o valor das coisas, qual o lugar das pessoas diante de Deus. E até mesmo aquilo que para nós era terrível, até mesmo as desgraças começam a tomar um outro rumo, um outro sabor, uma outra direção. O remédio para a murmuração é o louvor. O louvor sincero, que brota de um coração agradecido. São Paulo vai dizer a Tessalonicenses: em tudo dai graças. Difícil, porque quando São Paulo diz em tudo, Padre Jonas gostava muito de dizer isso, né? Em tudo quer dizer em tudo. Tudo. Tudo que deu certo. Tudo que saiu do seu jeito. Mas tudo que não deu certo. A doença, a enfermidade, a morte, o desemprego, a fome, as dores. Agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus, inclusive, porque o copo não está cheio. Mas tem jeito de enchê-lo. E assim, nós vamos percebendo que o louvor é a linguagem da fé. É o louvor que vai transformando o nosso coração para que a gente viva como homens e mulheres de esperança. Não alguém que olha para esse mundo conformado com suas misérias. Não alguém que olha para esse mundo iludido, achando que vai ser o salvador dele. Mas alguém que olha para esse mundo como um caminho de santificação. Como uma escola que nos faz ser santos. Que nos faz amar, tal como as coisas são, do jeito que elas são. Sem criar ideias para mais ou sem reduzi-las. A igreja no seu catecismo define o louvor como maneira tão bonita. No parágrafo 2639, o catecismo da igreja católica diz: o louvor é o modo mais direto de participar na alegria e na bem-aventurança dos santos. Eu vou até pedir para vocês já me ajudarem, já fazendo o fundo musical, daquela música antiga, louva a Deus, louva a Deus. A gente quer experimentar a alegria do céu, não é? Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer ir para o céu agora? Eu quero. Tá vendo? Desculpe-me o puxão de orelha que eu vou dar em vocês. Bando de mentirosos. Não querem o céu. Querem as consolações do céu. Porque se o céu aparecesse para você aqui agora, e se você tivesse certeza que você ia para o céu, você ia escolher essa vidinha aqui? Quem somos loucos, não é? De escolher algo pior se nós temos o melhor. Quem aqui quer experimentar o céu? Louva a Deus. A igreja, a nossa mãe, nos ensina que toda vez que a gente louva, a gente é colocado na alegria do céu. No céu só haverá louvor. No céu só haverá presença de Deus. No céu não haverá murmuração. No céu não haverá ingratidão. No céu não haverá indiferença. No céu nós cantaremos eternamente. Nós louvaremos eternamente. Porque Deus será tudo em todos. Ah, mas eu estou num leito de um hospital. Está vivo? Está respirando? Louva a Deus. Tudo que respira, louve a Deus, diz o Salmo. Porque à medida que eu vou louvando, eu vou tomando hálito, vai tomando fôlego de céu. A nossa mente vai sendo transformada. A gente vai começando a ter alegria, e uma alegria que não é uma euforia que precisa de álcool, de droga, de sexo, não, uma alegria que vem do alto, porque a gente consegue ver que estamos na direção. O céu não está longe,
O céu está pertinho de nós. O céu está no meio de nós. E isso você pode fazer no leito de um hospital, você pode fazer no caminho do seu trabalho, você pode fazer no silêncio do seu coração, você pode fazer no mesmo modo como você faz quando murmura. Porque você não precisa do momento ideal para murmurar, você não precisa de esperar a hora certa para reclamar das coisas, não. É na hora que você percebe que seu coração vai reclamar, já começa a fazer da reclamação um louvor. Senhor, muito obrigado porque hoje choveu. Eu tinha feito um planejamento todo do meu dia, mas hoje, Senhor, muito obrigado porque caiu esta chuva e mudou tudo. E mudou tudo, o Senhor pode me mostrar que também tem jeito de mudar a minha vida. Com a graça do Senhor, nas coisas diferentes eu posso mudar. Obrigado por esta água, porque tem gente precisando dela. Obrigado, Senhor, porque esta água irriga a terra. Eu te louvo e te agradeço pela chuva. E aí, ao invés de você chegar na canção nova chorando, reclamando, cabisbaixo que choveu, você vai chegar sorrindo e dizendo: bendito seja Deus por esta chuva. Pode aplaudir porque é de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, o que o Espírito Santo está fazendo em nós, já nesse abraço, é nos convencer de que nós temos uma grande arma de santificação: a língua. Ela pode nos levar para o inferno, sim, mas ela pode nos conduzir ao mais alto dos céus, desde que a gente aprenda a usá-la como convém a Deus. Para a gente rezar, eu vou citar o fundador desta comunidade, Monsenhor Jonas Abib, que num livro dele sobre o Espírito Santo e a renovação carismática católica, ele diz assim: quando você começa a louvar, o Espírito Santo começa a agir. A murmuração paralisa a graça, mas o louvor a faz fluir. Vou repetir: quando você começa a louvar, o Espírito Santo começa a agir. Murmurar paralisa a graça, mas o louvor a faz fluir. E é isto que o Senhor já está nos fazendo experimentar nesta manhã, porque agora há pouco nós cantávamos Move-te em mim. E enquanto o André ministrava com a Marilza essa canção, a imagem que me vinha no coração é da piscina de Siloé parada, e que de tempo em tempo vinha um anjo e agitava as águas, e quando as águas eram agitadas, quem entrava nela era curado. Ora, o que Deus faz para agitar suas águas? Sair do seu controle, tirar o cajadinho, o volante da sua mão, dá uma agitada na vida, né? Dá uma movimentada na sua vida. E como é que a gente é curado? Entrando nesta piscina agitada, no louvor, na gratidão, no reconhecimento de que Ele continua onde Ele sempre esteve, no centro de tudo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aí, meus irmãos, começa a ser curado, começa a ser libertado de depressão, de ansiedade, de medos, de pânicos. Começa doenças físicas irem embora. Com qual remédio? O louvor. Porque nós experimentamos a alegria do céu. Eu disse isso aqui, nesse palco, com a renovação carismática católica. Saudade da época que nossos grupos de oração era chamado de grupo de louvor, Marilson. Que o povo olhava para a renovação carismática e via neles um povo do louvor. Hoje nós queremos já o fogo do Espírito, mas esquecemos de louvar. Não sou assim tão antigo na renovação, mas eu me recordo de ver pessoas que não tinha nem instrumento musical, tinha mal uma meia luazinha lá, e cantava a Deus com o coração, cantava a Deus com gratidão, até pela meia lua que tinha. Queria ter um ministério assim, mas o que tinha era só a panderolazinha, e agradecia, louvava, bendizia. E é esse povo que formou a Marilza, que formou o padre, que formou o Monsenhor Jonas Abib, o povo do louvor. O povo que parece às vezes até tantando a cuca, porque está tudo desandado, mas ele olha e diz: bendito seja Deus, eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor está comigo nessa fornalha, e eu não vou ser enganado. É um povo que consegue ver a glória de Deus onde ela está, no meio de nós.
E é por isso que eu convido você agora a levantar-se como um exército e a trocar as palavras. Sabe aquela murmuração? É de boca mesmo, é falando mesmo. Começa agora, tudo aquilo que você resmungou hoje, eu não sei o que foi, mas você sabe. Qual foi a motivação? Pois é, louva a Deus por isso. Com a mesma criatividade que você tem para reclamar e resmungar, use agora para agradecer, para bendizer, para exaltar o Senhor. Vamos louvar? Isto. Abra os seus lábios. E se você não sabe, reza como o Salmo: abre, Senhor, os meus lábios, para que minha boca proclame o vosso louvor. Eu não vou rezar por você, porque eu não posso louvar por você. Eu posso louvar com você, mas por você não. Por isso abra os seus lábios nessa manhã e louva. Louva o seu Senhor e Salvador. Louva o seu Deus e Criador. Louva aquele que te ama e que te ama com amor eterno. Aquele que te sustenta, que não deixa faltar a você o Espírito, que não deixa faltar a você a graça. Louva porque Ele é fiel. Louva porque Ele está contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Louva porque Ele não desistiu de você. Abra o coração para gratidão. Abra o coração para ver. E se for necessário, inclusive, Espírito Santo, dá-me olhos para enxergar como tu enxergas. Espírito Santo, dilata o meu coração nesta oração, para que eu possa experimentar a alegria que vem do alto, para que eu possa ter esse gosto de céu, para que eu possa vencer a murmuração que insiste em me roubar, que insiste em me paralisar. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, inclusive por este Abraça Minas, por cada pessoa que aqui está, por cada pessoa que colaborou com a realização deste encontro. Bendito e glorificado seja o teu santo nome. Bendito, exaltado seja o Senhor. Levanta os seus braços, meu irmão, o mais alto que você pode. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Solta a sua voz. Louva a Deus, força, vai. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior. Levanta o teu braço, solta a tua voz. Louva a Deus, força, vai. Louva a Deus, aleluia. Louva a Deus. e ao Senhor Jesus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. louva a Deus, Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor, Jesus, de quem as bênçãos vêm. tome consciência. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. diga para quem está do seu lado, ao seu nome, louva então. Ao seu nome, louva então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Sim, ao nome dele louva. Ao seu nome, Nunca mais serás o mesmo. nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Porque se o coração abrir, Se o coração abrir, águas
águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Iria labaria, vai deixando o Espírito Santo agora louvar em você, elevar ao céu o verdadeiro louvor de gratidão, de admiração, de gratuidade, de reconhecimento à bondade, à compaixão, à ternura, o amor de nosso Deus. Sim, nosso Salvador e Redentor, nós te louvamos e te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graças pelo sol, pela chuva, pelo ar, pelo brilho desta manhã. Nós te agradecemos pela vida que nos destes, pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Nós te agradecemos, Senhor, inclusive pelas nossas dificuldades, pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, pelas nossas dores. Senhor e nosso Deus, nós te louvamos pela família que nos destes, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Te louvamos pelas dificuldades, Senhor, que enfrentamos nos nossos relacionamentos conjugais. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através das dificuldades. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre faz de um modo santo, o Senhor sempre faz de um modo justo, o Senhor sempre faz de um modo perfeito. Bendito e louvado seja, Senhor, porque a vida não sai do meu jeito. Bendito e glorificado seja, Senhor, porque as coisas não são como o Senhor, como eu quero, mas como o Senhor quer. É a Ti, Senhor, que nós louvamos, é a Ti, Senhor, que nós bendizemos, é a Ti que nós glorificamos, é a Ti que nós rendemos o verdadeiro louvor no Espírito Santo. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor Jesus, a oração agora, a oração dos remidos, a oração daqueles que vieram para te encontrar, Senhor, a oração daqueles que querem ser movidos por ti, Senhor, a oração daqueles que querem se entregar a ti, Senhor. Recebe, Senhor, recebe, recebe. Se o coração, canta forte, irmão, irmã, se o coração abrir, força, vai. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Vou pedir o ministério, no tom que vocês acharem melhor. Antiga, louvado seja o meu Senhor. E você vai cantar essa canção nesse mesmo clima, porque o coração já abriu. Eu tenho certeza que seu coração agora já está mais dilatado. E nós vamos dizer isso ao Senhor: louvado seja, louvado e glorificado seja. Traga ao seu coração agora aquilo que para você é o seu maior medo. Traga agora ao seu coração aquilo que para você é o maior problema que você está enfrentando hoje. E aí você vai ter a ousadia de no Espírito Santo dizer: louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu sim, louvado Senhor, seja. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja. Por isso, cante: louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja por aqueles que são felizes, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Que por loucura, aqueles que agora morrem. louvado seja, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja
seja o meu Senhor, louvado seja pelo sol, meu pela lua, Senhor, Pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pelas estrelas do firmamento, pela água, pela água pelo fogo, e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o que dá sentido à vida, o que dá sentido à vida, é amar-te e louvar-te, é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida para que a nossa vida seja sempre uma canção, seja sempre uma canção nova ao Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor.